Bem-vindos de volta a todos! Em toda a França, uma onda de startups de semicondutores de próxima geração está a chamar a atenção nacional para a promessa dos transistores baseados em grafeno. Estas startups estão a ir além do silício tradicional, desenvolvendo componentes eletrônicos feitos com grafeno, uma única camada de átomos de carbono dispostos numa rede hexagonal. O grafeno possui propriedades excepcionais, incluindo uma mobilidade eletrônica e uma resistência mecânica extremamente elevadas, tornando-o um potencial candidato para transistores mais rápidos e eficientes. Empresas francesas e spin-offs universitárias estão agora a experimentar o grafeno para criar circuitos lógicos ultra-pequenos e ultra-rápidos. Os primeiros protótipos sugerem que os transistores baseados em grafeno podem superar o silício tanto em velocidade quanto em eficiência energética. Com o apoio de subsídios públicos de investigação e investimento privado, estas startups estão a estabelecer processos de fabrico que permitem a integração em arquiteturas de chips existentes. A forte base da França em ciência dos materiais, combinada com o seu crescente ecossistema de inovação, está a posicionar o país para se tornar um interveniente-chave na era da eletrônica pós-silício. As startups francesas que trabalham em transistores baseados em grafeno estão a concentrar-se na deposição precisa de camadas de grafeno em substratos de silício ou isolantes. Este processo começa com a síntese de grafeno de alta qualidade, tipicamente produzido através de deposição química a vapor. Uma vez que a folha de grafeno é cultivada numa folha de cobre, deve ser cuidadosamente transferida para o substrato-alvo sem introduzir defeitos. Suportes poliméricos especializados e técnicas de gravação química são usados para remover o cobre e transferir o grafeno de forma limpa. Este passo é crítico porque mesmo uma única fissura ou impureza na folha de grafeno pode comprometer o desempenho do transistor resultante. As startups estão a refinar este processo para aumentar a consistência, a escala e a compatibilidade com as ferramentas de fabrico de chips existentes. O funcionamento principal de um transistor baseado em grafeno envolve a modulação do fluxo de eletrões através de um fino canal de grafeno. Ao contrário do silício, o grafeno não possui uma banda de energia natural, o que significa que não desliga como um semicondutor típico. Os investigadores franceses estão a resolver este problema através da engenharia de bandas proibidas, usando técnicas avançadas como o empilhamento de camadas duplas de grafeno, a dopagem química ou a aplicação de campos elétricos. Estas modificações permitem que o grafeno exiba comportamento semicondutor, preservando a sua alta mobilidade. O elétrodo de porta, separado por uma fina camada isolante, controla o fluxo de corrente através do canal de grafeno. Com uma engenharia cuidadosa, esta configuração permite velocidades de comutação ultra-rápidas com um consumo de energia muito baixo. Para interligar transistores de grafeno com o resto do chip, as startups estão a desenvolver novos contactos metálicos que não degradam a condutividade do grafeno. Os materiais de contacto tradicionais tendem a introduzir resistência ou a perturbar o fluxo de eletrões na junção. Os laboratórios franceses estão a experimentar metais como o paládio e o titânio que formam interfaces mais limpas com o grafeno. Também estão a explorar materiais bidimensionais, como o nitreto de boro hexagonal, como uma camada de contacto intermédia. O desafio é garantir que os pontos de contacto sejam condutores e estáveis ao longo de muitos ciclos de comutação. Estas inovações são essenciais para criar circuitos integrados fiáveis usando componentes de grafeno. A gestão térmica é outra área de foco nestes dispositivos baseados em grafeno. Embora o próprio grafeno tenha uma excelente condutividade térmica, a interface entre o grafeno e o substrato subjacente pode reter calor. Os engenheiros franceses estão a usar materiais de interface térmica avançados e técnicas de dissipação de calor por microcanais para garantir que os dispositivos permanecem frios durante a operação. Ao sobrepor substratos termicamente condutores e melhorar a adesão do grafeno à superfície, o calor pode ser dissipado de forma mais eficiente. Este controlo térmico é especialmente importante à medida que a densidade dos transistores aumenta,
o que eleva o risco de sobreaquecimento localizado e potencial degradação do desempenho. Muitas startups francesas estão a construir transistores de grafeno em substratos flexíveis ou transparentes para explorar novos casos de uso. Estes incluem eletrônicos vestíveis, ecrãs dobráveis e matrizes de sensores leves. Para conseguir isso, as técnicas de fabrico devem ser adaptadas a materiais como plástico ou vidro, que não podem tolerar as altas temperaturas usadas no processamento tradicional de semicondutores. Métodos de transferência a baixa temperatura e sistemas de recozimento a laser estão a ser implementados para manter a qualidade do grafeno, protegendo o substrato. O resultado é uma classe de eletrônicos flexíveis de grafeno que podem dobrar, esticar ou conformar-se a superfícies irregulares, ao mesmo tempo que proporcionam comutação rápida e baixo consumo de energia. O teste e validação de transistores baseados em grafeno exigem novas ferramentas de diagnóstico que possam avaliar o comportamento dos eletrões em escalas nanométricas. Os laboratórios franceses estão a utilizar microscopia de sonda de varredura, espectroscopia Raman e medições de transporte quântico para estudar as propriedades elétricas de cada dispositivo. Estas ferramentas revelam parâmetros-chave como a mobilidade do portador, a resistência de contacto e a relação on-off. Estão a ser desenvolvidos sistemas de teste automatizados para testar centenas de dispositivos de uma só vez, ajudando as startups a escalar os seus esforços de produção, mantendo a qualidade. Estas ferramentas também auxiliam no refinamento do processo de fabrico, fornecendo feedback detalhado sobre como cada mudança afeta o desempenho do dispositivo. Para se prepararem para a futura produção em massa, as empresas francesas estão a integrar a sua tecnologia de transistores de grafeno em ambientes de sala limpa padrão. Isso inclui a adaptação de máscaras de fotolitografia, ferramentas de gravação e sistemas de alinhamento para uso com materiais atomicamente finos. Fornecedores de equipamentos estão a colaborar com startups para modificar sistemas de deposição e padronização para processamento de alto rendimento. Esta compatibilidade com a infraestrutura de fabrico de chips existente reduz o custo e o risco associados ao aumento da escala. Também abre a possibilidade de combinar lógica baseada em grafeno com chips de silício convencionais em projetos híbridos que oferecem melhor desempenho, preservando as linhas de produção estabelecidas. Estão também a ser desenvolvidas ferramentas de simulação de software e de automação de design eletrônico para apoiar o design de circuitos construídos com transistores de grafeno. Estas ferramentas modelam o comportamento do grafeno sob diferentes tensões, temperaturas e cargas de trabalho, permitindo aos engenheiros otimizar os layouts dos circuitos e prever pontos de falha antes do fabrico físico. As startups francesas estão a colaborar com instituições acadêmicas para criar bibliotecas de código aberto que ajudam os programadores a incorporar componentes de grafeno em sistemas integrados complexos. Esta infraestrutura de software será crucial à medida que a tecnologia avança do protótipo para a produção, garantindo que os designers de circuitos possam tirar o máximo partido das propriedades únicas do grafeno em aplicações do mundo real. No futuro, as empresas francesas que desenvolvem transistores baseados em grafeno poderão ajudar a redefinir o que é possível em eletrônica avançada. À medida que as técnicas de fabrico amadurecem, estes transistores poderão substituir ou complementar o silício em processadores de próxima geração, permitindo velocidades mais elevadas, menor consumo de energia e perfis de dispositivos mais finos. Sistemas inteiros poderiam ser construídos usando circuitos de grafeno impressos em substratos flexíveis ou transparentes, permitindo a integração em roupas, paredes ou até mesmo implantes biomédicos. Estas inovações também podem desempenhar um papel central na computação neuromórfica, onde a alta mobilidade e as propriedades ajustáveis do grafeno apoiam a aprendizagem em tempo real e o comportamento adaptativo em hardware de inteligência artificial. A combinação de baixo consumo de energia e comutação ultra-rápida torna estes transistores especialmente atraentes para ambientes com restrições de energia, como sensores remotos ou tecnologias vestíveis. Numa escala mais ampla, a liderança da França no desenvolvimento de transistores de grafeno poderá influenciar os padrões globais para o fabrico de eletrônicos.
Se a produção em massa for alcançada, os transistores de grafeno poderão encontrar o seu caminho em tudo, desde plataformas de computação quântica a dispositivos de comunicação ultra seguros. Sistemas futuros poderiam alavancar as características únicas de transporte quântico do grafeno para criar circuitos que operam sob princípios físicos inteiramente novos, como a condução balística ou a lógica baseada em spin. A França também poderá liderar a exportação não só dos componentes, mas também do conhecimento, das ferramentas de fabrico e do software de design necessários para construir dispositivos aprimorados com grafeno em todo o mundo. À medida que a procura internacional por eletrônicos mais rápidos, menores e mais eficientes aumenta, as inovações francesas em grafeno podem moldar a fundação de uma era inteiramente nova na tecnologia digital. Se as startups francesas tiverem sucesso no desenvolvimento de transistores baseados em grafeno comercialmente viáveis, o país poderá obter uma vantagem significativa na corrida global pela eletrônica avançada. Futuros dispositivos construídos com grafeno poderão oferecer velocidades de processamento mais rápidas, menor consumo de energia e maior durabilidade do que qualquer coisa feita com silício atualmente. Os fabricantes de chips franceses também poderão licenciar os seus designs a parceiros globais ou fornecer componentes de grafeno para uso em smartphones, servidores e dispositivos quânticos de próxima geração. Com o tempo, isso poderá reduzir a dependência da França de semicondutores importados e dar origem a uma nova indústria doméstica de chips enraizada em materiais avançados. O impulso já em construção em laboratórios e startups poderá em breve estender-se à produção em massa, transformando potencialmente a França num centro de microeletrônica baseada em carbono. À medida que esta mudança se desenrola, a França não está simplesmente a participar na transição tecnológica global, está a ajudar a moldar a direção que esta toma. Muito obrigado por assistirem. Por favor, deixem um like e subscrevam.